Olá a todos, bem-vindos. No vídeo anterior falei um pouco sobre frutos secos. Neste vídeo vou falar um pouco sobre chocolate e cravinho. Se gostarem, imprimam o botão like, comentem, partilhem o vídeo. Este é o quarto de uma sequência de vídeos em que tenho falado um pouco sobre alguns alimentos que consumo diariamente e também vou falar de algumas bebidas. No primeiro vídeo desta sequência falei um pouco sobre sopa de vegetais, no segundo sobre salada de folhas verdes e no terceiro sobre frutos secos. Deem uma vista de olhos. Se acompanha este canal sabe que eu faço apenas 2 refeições em cada dia. Na primeira dessas refeições como, entre muitas outras coisas, chocolate e cravinho. Neste vídeo vou repetir alguma informação que já referi em vídeos anteriores desta sequência. O objetivo é frisar, realçar a importância dessa informação. Muitos de vós concordariam que combinar chocolate com cravinho, habitualmente também com um pouco de canela, resulta num sabor muito agradável. Mas não é essa a razão pela qual eu vou falar agora sobre chocolate e cravinho. Eu vou fazê-lo principalmente porque têm algumas propriedades nutricionais em comum, mas também porque eu como-os na mesma refeição. Habitualmente como 2 ou 3 pequenos quadradinhos, retângulozinhos para ser preciso, de chocolate e 2 cravos, 3 se forem pequeninos. Faço isto no princípio da minha primeira refeição, depois da minha dose de vinagre balsâmico. O chocolate e o cravinho são fontes importantes de antioxidantes, em particular de polifenóis, sobre os quais eu falei no vídeo anterior. As suas propriedades nutricionais em comum promovem a saúde cardiovascular, ajudam a combater a inflamação e têm ações antimicrobianas também. O verdadeiro chocolate, há para aí umas coisas tipo chocolate, enfim, é feito de cacau. E devemos comer com percentagens elevadas desse extraordinário fruto e percentagens bastante reduzidas de açúcar. Eu sou uma daquelas criaturas iluminadas que sabem perfeitamente que o chocolate negro é benéfico. Até há alguns anos atrás eu era também uma daquelas criaturas iluminadas que não dava muita importância à percentagem de açúcar contido no meu chocolate negro. E isso é um erro enorme, de que tomamos consciência quando começamos a ter o cuidado de ler a informação nutricional relativa ao nosso chocolate. Eu confesso que foi um verdadeiro choque para mim quando verifiquei que o meu supostamente incrivelmente saudável chocolate negro tinha percentagens de açúcar acima dos 40%. Este erro está no passado, o meu atual chocolate negro nunca tem mais do que 1% de açúcar, mais se considerar hidratos de carbono, claro. Tendo uma janela diária de jejum de 18 horas, para mim é muito fácil notar os efeitos quando consumo coisas açucaradas no início da minha primeira refeição. Isso arruína o meu dia por completo. Gorduras saudáveis, portanto, energia e polifenóis, é sobre isso que o chocolate deve ser. Vamos agora falar um pouco sobre cravinho. E começar com o mais importante. Neste vídeo, quando falar de cravinho, vou estar a falar sobre isto. Não estarei a falar sobre óleos ou extratos. Isto é uma questão
em relação à qual não podemos ser negligentes. É preciso consultar um profissional competente a respeito do consumo destas substâncias, em particular se estiver a consumir alguma droga para controlar a viscosidade do sangue. Tendo dito isto, deixem-me contar-vos um pouco da minha experiência pessoal com esta especiaria fantástica. Comecei por consumir um por dia e não foi nada fácil. Ficava com a boca com um sabor esquisito, ficava sempre com a sensação de que estava sentado na cadeira do dentista. E isso podem imaginar que não é nada agradável. Mas com o tempo essa sensação desapareceu por completo e atualmente o que eu sinto é indisposição quando por algum motivo não tenho disponíveis a minha dose diária de cravinho. Algumas vezes os mercados deixam de ter disponível cravinho. Aconteceu, por exemplo, no último mês de dezembro. Felizmente eu estava de férias e viajei para Riga, a capital da Letónia, onde visitei um mercado tradicional formidável, onde encontrei grandes quantidades de cravos lindos. Claro, comprei uma quantidade suficiente para o ano inteiro de 2026. A seguir poderão ver algumas imagens da minha sessão de treino com pesos. Foi uma sessão focada nas pernas. Como é hábito, comecei com alguns minutos na bicicleta, depois 4 séries de um exercício para lombares, 4 séries de um exercício para adutores, e depois deste aquecimento fiz 6 séries de agachamento com barra. Estou atualmente a tentar controlar 110 quilos, mas os pesos não estão a colaborar muito comigo. A seguir fiz 5 séries na máquina de agachamento. Mudei recentemente o meu plano de treino. Mudei um pouco e incluí este exercício na máquina de agachamento. Gosto bastante e estou satisfeito por ter esta máquina disponível no ginásio ou academia que estou a frequentar agora. A seguir fiz, por esta ordem, um exercício para, eu gosto de lhe chamar bíceps femoral, abdutores, gêmeos, fiz também saltos para a caixa, e ainda também, este aqui é mais conveniente usar a terminologia em inglês, o farmer's carry, mais conhecido assim, unilateral. Fiz 4 séries de cada um destes exercícios que agora referi.
Por vezes, quando tento pegar na barra de agachamento, sinto algum desequilíbrio. Parece e estará um pouco mais para um lado do que para o outro. Eu não estarei bem centrado. Então, volto a pousar a barra, tento corrigir alguns milímetros a minha posição e depois continuo o exercício. Esta é a máquina de agachamento de que vos falei há pouco. Um exercício que gosto bastante de fazer e que me faz sempre lembrar um ginásio, academia, pelo qual tenho muita simpatia aqui na minha cidade, que é o da Associação Académica de Coimbra. Lá também tem esta máquina. Tá? Uma cadeirinha para exercitar o que eu gosto de chamar bíceps femorais. Ok? Chamem isquiotibiais, se quiserem. Chamemos-lhes o que chamarmos, é seguramente uma componente muscular das nossas pernas com que temos que nos preocupar. Abdutores, as pessoas que gostam de ténis, se puderem, não deixem de fazer aquele exercício para abdutores. Ajuda muito a prevenir o aparecimento de dores, um certo tipo de dores nas ancas. E aqui está um exercício para os gêmeos, ou panturrilhas, usando a leg press. Lá estou eu outra vez a usar o inglês, mas há, há casos em que é mais. Enfim, penso que toda a gente percebe, não levarão a mal. Mas, para ser correto, devia chamar-lhe prensa. E aqui estão alguns saltos para a caixa, com mudança de direção. Como eu disse, eu fiz nesta sessão 4 séries de cada um destes exercícios, que agora vimos, estes últimos. E na primeira série de saltos para a caixa eu faço simples, só saltando do chão para a caixa, sem estas mudanças de direção. Isto é já numa fase final da minha sessão de treino. Já estou cansado, saturado, depois de andar a carregar tantos pesos. E os saltos para a caixa é um exercício algo delicado.
Se falharmos o salto, podemos nos magoar. E é algo que já me aconteceu mais que uma vez. Não magoar-me, mas falhar o salto. E, portanto, a primeira série, para me ajudar a tomar contacto com o exercício, a faço de forma mais simples. E depois, nas 3 séries seguintes, então, faço assim. E aqui, o tal Farmer's Carry unilateral. Há um pormenor também que eu acrescento neste exercício, que o torna, para mim, mais valioso, que é a utilização de um elástico. Não pegar diretamente no peso, mas pegar num elástico que está ligado ao peso. Isso acrescenta instabilidade, o que é útil neste exercício. Há aqui uma parte em que parece que estou a filmar os exercícios de outras pessoas e não o meu. É porque eu faço uma caminhada longa, mas, é claro, não era essa a minha intenção. Mas, enfim, sem dúvida que quem vir este vídeo ficou beneficiado neste caso. Ok. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre vinagre. Agora, se gostam do que publico com regularidade, subscrevam o canal e primam o sininho para receberem todas as notificações. Até breve.